Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma semana aqui com você que me assiste semanalmente aqui no Inspire-se, e eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tomara que o seu final de semana tenha sido excelente e a sua semana supere o final de semana. Hoje o Inspire-se está incrível, como sempre, pensado em você. Hoje aqui eu vou te ensinar uma receita com abacate também, só que agora salgado. Na semana passada eu te ensinei uma receita com abacate doce e essa semana será uma receita com abacate, só que dessa vez salgado. E o Dr. Breno vai estar aqui mais uma vez e dessa vez nós vamos conversar um pouco mais sobre leptospirose. Talvez você tenha ouvido aí nos últimos dias sobre essa doença, já ouviu falar que é a doença transmitida por animais, o principal deles é o rato, e ele vai conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso. Sabemos que é uma doença mais comum e mais frequente em momentos de enchentes. Então, o que a gente está passando agora no Rio Grande do Sul, esse pós-pessoas resgatadas, a leptospirose pode ser uma doença que acabe sendo frequente agora lá no sul, mas o Dr. Breno vai tirar todas essas dúvidas para nós. Também vamos falar um pouco mais sobre calorias, nutrientes e quantidades. Qual a relação, o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas iniciando, quero conversar com você sobre flacidez de pele. O que é flacidez de pele? Será que o que eu tenho é flacidez de pele? Então vamos descobrir? E o nosso assunto agora é sobre flacidez de pele. Que dúvida frequente! Quantas pessoas se incomodam com flacidez de pele? E nós precisamos conversar um pouquinho mais e desvendar todos os mistérios que tem por trás da flacidez de pele. Sinto muito em te informar, mas a flacidez de pele, ela é inevitável. Uma das coisas mais características do envelhecimento é a flacidez de pele. Se a gente pegar uma pessoa de 60 anos e uma de 30, é a flacidez de pele uma das principais características que vai diferenciar uma pessoa da outra. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a nossa pele vai perdendo algumas propriedades que deixam a nossa pele bem sustentada e com bastante elasticidade. E a baixa de sustentação e de elasticidade é que causa a temida flacidez de pele. Alguns estudos mostram que algumas pessoas começam a perder algumas propriedades. Quais propriedades? Colágeno e elastina, que são duas proteínas, colágeno muito famosa e elastina, colágeno que dá a sustentação e elastina que dá a elasticidade da nossa pele. Tem alguns estudos que mostram que a gente vem perdendo 1% todo ano do colágeno e da elastina depois dos 25 anos. Outros estudos mostram que é depois dos 21 anos. E outros estudos mostram que é depois dos 30 anos. Também tem alguns estudos que mostram que quem faz atividade física e se alimenta bem por conta dos antioxidantes acabam tendo um pouco de diferença. Não é logo depois dos 25, não é completou 30 e começou a perder tudo. Não. Quem tem uma alimentação mais saudável e faz atividade física é sempre beneficiado em todas as áreas da vida. Mas que nós vamos ter a diminuição de colágeno e elastina com o passar dos anos, isso é inevitável. Mesmo você tendo uma vida mais saudável, você vai remediar isso um pouco, mas vai acontecer em algum momento da vida. Então a flacidez, ela é inevitável. Nós só precisamos entender um pouquinho mais como que a gente trata ela. E para tratar a flacidez, nós precisamos sim entender um pouco mais sobre gordura localizada e musculatura. Muitas pacientes procuram nós na clínica e falam: estou com uma flacidez pós-gestação, uma flacidez muito grande. E a gente vai avaliar essa paciente, ela tem a flacidez ali? Tem.
Mas não é só a flacidez de pele, a flacidez tissular. Não é só aquela perca de colágeno, aquela perca de elastina, porque a pele distendeu demais, enfim. Ela também tem uma musculatura muito frouxa, muito flácida, ou seja, ela não treina, ela não tem desenvoltura muscular. E isso faz com que piore a flacidez da pele. Outras pacientes têm a flacidez de pele e junto, embaixo, tem uma camada de gordura grossa, grudada com a pele. Então, ela tem a flacidez de pele? Tem, mas o que piora a flacidez dela é a gordura localizada. Então, quando nós vamos tratar a flacidez tissular, que é a flacidez de pele, nós precisamos entender um pouco mais sobre o músculo. Talvez seu músculo esteja fraco e para você melhorar a aparência da flacidez de pele, você tenha que fortalecer a musculatura. Talvez você esteja com uma camada muito grossa de gordura ali em determinada região e você precisa diminuir um pouco da gordura ali da região para a tua pele ficar um pouquinho mais coladinha ali em alguma região do corpo que você sente flacidez. Flacidez de pele quase nunca é sozinha, quase sempre ela vem acompanhada ou de gordura localizada ou de flacidez muscular. E para evitar a flacidez de pele, nós precisamos ingerir bons alimentos. Que bons alimentos antioxidantes vão fazer com que essa pele, esse colágeno, essa elastina dure mais tempo ali no teu corpo. Você tem uma reserva maior de colágeno e elastina. E também fazer atividade física. A atividade física é anti-inflamatório, ou seja, produz mais antioxidantes e preserva mais as estruturas do nosso organismo. Então, é 100% importante. Se você quer envelhecer mais saudável, se você quer que a sua aparência não envelheça tão rápido, você precisa de uma boa alimentação e de atividade física para evitar que essa flacidez apareça rapidamente. Também sempre ter um peso adequado. Então, a gordura localizada, ela vai fazer você ter flacidez. Então, tratar a gordura localizada também vai te auxiliar a ter menos flacidez. E também fazer alguma atividade física, a musculação principalmente, que ela vai fazer você ter uma hipertrofia maior da musculatura, preencher alguns espaços e vai disfarçar um pouquinho mais essa flacidez e vai fazer com que você não tenha flacidez muscular. Outra coisa que causa muita flacidez é o consumo de álcool, cigarro e doces em excesso, açúcar. Eles vão lá na nossa pele e destroem algumas fibrilas de sustentação que fazem a nossa pele ficar firminha. E essa destruição faz com que a nossa pele fique molinha, faz com que a nossa pele comece a ter muitos excessos. Então, se você quer ter uma pele mais linda por mais tempo, controle a gordura localizada, faça uma atividade física, tenha uma alimentação mais equilibrada sempre para evitar esse envelhecimento. E procure um profissional para entender qual tipo é a sua flacidez. Se a sua flacidez é só a de pele mesmo por consequência do envelhecimento ou por alguma outra consequência, gestação, alteração hormonal, enfim, ou se a sua flacidez de pele tem algum outro fundo ali. Então procure um bom profissional que ele vai saber te orientar e passar todas as informações. Aqui na clínica nós tratamos flacidez, corpo inteirinho e rosto também. Então, se você quer diminuir toda a flacidez, inclusive do rosto, aqui na Renove Beauty é o seu lugar, eu te encontro aqui. E agora eu vou te ensinar uma receita com abacate, só que dessa vez uma receita fazendo o abacate salgado. Então eu te espero lá na minha cozinha para uma receitinha saudável e ingerindo alimentos mais saudáveis a gente vai preservar mais esse colágeno e evitar a flacidez de pele. Eu sei que você aí adora comer pão, torradinha, enfim. E a gente já conversou aqui no Inspire-se sobre alguns alimentos que em pouco volume tem muita caloria.
Um exemplo desses é a manteiga. A manteiga em pouco volume tem muita caloria, ou seja, meia colher de manteiga tem muita caloria, equivale a muitos outros alimentos que a gente poderia comer com muito mais volume. Outro exemplo é as geleias. As geleias têm muita caloria em pouco volume. Então, o ideal é sempre a gente optar por alimentos que a gente consiga comer um pouco mais de volume, com menos caloria e com mais nutrientes. Então, eu vou ensinar hoje aqui no Inspire-se uma receita para você poder comer com pão, com torrada, com ovo, que vai te auxiliar aí no seu dia a dia, café da manhã, chá da tarde. E essa receita ela tem menos caloria, em mais volume e mais nutriente. Então, você pode trocar a sua manteiga por o que eu vou te ensinar agora. E é muito simples, como sempre, aqui no Inspire-se nós só temos receitas fáceis, simples, práticas, que você não precisa ir quebrar a cabeça e nem ser um super master chef para conseguir fazer. Aqui eu te ensino receitas fáceis, práticas, para você incorporar no seu dia a dia. E essa receita, gente, é uma receita que eu faço na minha casa, que eu como no café da manhã. Então eu revezo alguns dias no café da manhã, eu como essa receita aqui, tá? Então é muito simples, nós vamos precisar apenas de metade de um abacate, tá? Eu já falei no Inspire-se passado, mas eu acho tão lindo o abacate quando a gente corta, tá? Então meio abacate, não muito maduro, mas também não verde, tá? Que ele esteja molinho também, ó, bem maleável, tá? Nós vamos precisar de sal, tá? De algum tempero que você gosta, tá? Eu gosto muito de orégano e ervas finas, mas isso vai do seu gosto. Pode usar cebolinha, pode usar salsinha, você que vai mandar, tá? Nós também vamos precisar de um pouquinho, mas é pouquinho, tá? De óleo de oliva, que também é opcional, se você quiser usar um pouquinho ou não. E aqui nessa xícara eu já estou com o meu limão espremido, tá? Então, você pode espremer limão aí em cima. Eu já tô com ele aqui espremido, tá? Então, um limãozinho para dar gosto. Então, é muito simples. Você pode usar o liquidificador ou fazer na mão, amassar tudo na mão, que também é super prático, tá? Vamos lá, então? Vamos começar? Então, para começar, eu vou pegar a metade do meu abacate. Então, quanto de abacate você vai usar, isso vai variar de qual a quantidade que você quer fazer. Então, você vai fazer só para você vai fazer só para um dia, 2 dias. Então, isso vai de acordo com as quantidades, tá? Lembrando que o abacate, gente, ele estraga, tá? Então, se você não for comer tudo, assim, 2, 3 dias, o ideal é que você não faça tudo, faça um pouquinho menos, tá? Senão você vai acabar estragando se você fizer demais, tá? Então, a gente vai começar tirando aqui um pouco de abacate aqui e colocando em uma vasilha, em um pires, tá? E aí você que vai me dizer qual é a quantidade ideal para ti, tá? Como eu falei, você pode bater no liquidificador, como você pode amassar na mão mesmo, tá? O que ficar mais fácil, ou se você tiver um daqueles trituradores, um mixer, tá? Então, o que ficar mais fácil aí para você, tá? Então, olha, gente, olha que linda! Olha que lindo! Não é lindo essa fruta? As frutas não são lindas? Na minha infância, só para complementar, tinha uma árvore de ariticum, que depois eu fui descobrir que é prima da fruta do conde. Gente, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam, tá? Mas ela é linda por fora, e você tira assim, dentro ela tem como se fosse tipo um mousse assim, com algumas sementes. É maravilhosa, eu quero conseguir alguns ariticum para trazer aqui no Inspire-se para apresentar para vocês, tá? Mas continuando, então, estamos aqui com o nosso abacate, a gente vai fazer o quê? Amassar esse abacate, tá? Amassa, gente. Amassa bem, até ele ficar bem, virar uma pasta mesmo, tá? Então, vai amassando do seu jeitinho. Eu tô amassando aqui com a colher, mas como eu falei, pode triturar, pode usar o liquidificador, o mixer. A forma que você vai triturar, aí você vai dizer como que é melhor pra ti, tá? E aí você vai colocar um pouquinho de sal a gosto, tá? Então um pouquinho, não muito.
Eu não gosto muito salgado, mas é bom para dar um gostinho, porque como a gente vai comer no pão, então é uma proposta pra gente substituir a manteiga, tá? Então, um pouquinho de sal. Vou vir com um temperinho aqui, tá? Como eu falei, o tempero que você achar melhor, que eu vou usar esse que eu tenho aqui agora, tá? Você que manda qual temperinho que você vai usar, tá? Misturei. Vou colocar uma colher de limão para dar uma diluída. Opa! Então, a gente põe uma colherzinha do limão aqui. Continua amassando. E eu vou colocar um pouquinho, tá, gente? Mais pouquinho. Só um fiozinho mesmo do óleo, tá? Só para dar uma diluidinha. Isso, tá ótimo. Vocês viram? É bem pouquinho mesmo, tá? Para misturar aqui e dar mais um gostinho. E aí mistura, tá, gente? Vai amassando, vai misturando, vai amassando. E daqui a pouquinho eu volto pra te mostrar como que ficou essa minha receita amassadinha e pronta já. E nós vamos experimentar junto em cima de um pãozinho. Voltamos e aqui está pronto o meu abacate. Está pronto a minha receita de abacate salgada. Então, essa receita aqui você pode passar em cima do pão, em cima da torrada, ou você pode fazer aquela receita bem famosa que é a torrada com essa receita de abacate em cima e em cima um ovo, que fica delicioso. Então, agora eu vou experimentar, tá? Lembrando que isso aqui, gente, é muito mais saudável, tem muito mais nutrientes do que usar a manteiga, por exemplo, tá? A manteiga ela é altamente calórica em baixo volume. Isso aqui não. Então, isso aqui ele tem menos caloria num maior volume com muito mais nutrientes, tá? Então, é bem mais saudável você passar isso aqui no pão do que manteiga, tá? Ou margarina, enfim, tá? E agora eu vou experimentar. Olha como ficou bonito. Vou experimentar. Ficou incrível. Muito, muito bom. Faça na sua casa. Ficou incrível, simplesmente faça aí na sua casa. Vai substituir a manteiga, a margarina e afins. É muito mais saudável, nutritivo e facílimo de fazer. Então, se você fizer, me marca nas redes sociais que eu quero ver você se alimentando bem aí na sua casa através de inspirações aqui do Inspire-se na TV. E daqui a pouquinho eu tô de volta. Não saia daí! E agora eu tô aqui com o Dr. Breno e nessa semana nós vamos falar um pouco mais sobre leptospirose. Na semana passada, nós já falamos um pouco sobre as enchentes do Rio Grande do Sul, sobre a experiência do doutor lá em Canoas. E agora nós vamos falar um pouco mais, então, sobre a leptospirose, que é uma doença que pode aparecer muito aí pós-enchente. E ele vai explicar para nós o que é essa doença, como prevenir, quais os principais sintomas que ela pode causar, enfim. Doutor, obrigada por estar aqui mais uma semana. Muito obrigado, um prazer. Ainda mais leptospirose, ainda mais essas doenças relacionadas com esse problemão lá no Rio Grande do Sul, as inundações, né? Toda essa questão das dificuldades das pessoas, né? A importância do apoio médico, nossos colegas infectologistas, nossos colegas que vão também fazer o controle da pele, nossos dermatologistas, que vão fazer diagnóstico pela pele, né? Então, a importância dos pneumologistas, infecções respiratórias, né? Todos os processos de dificuldade de acesso a medicações na região, né? Então, as quimioterapias, então, essa é a grande dificuldade maior. E, principalmente, as patologias, as doenças associadas com o problema das inundações, do acesso a animais, né? Animais contaminados, isso é muito complicado. Né? Doutor, o que é a leptospirose? A gente sabe que é a doença do rato, mas o que exatamente é? O que do rato
transmite essa doença? Vamos lá. Então, leptospira é a bactéria que existe não só no rato. Outros animais podem nos contaminar. Quais, por exemplo? Porcos, animais contaminados que vão ter essa bactéria quietinha no organismo e a partir da urina, do xixi, vão urinar, né, a água, e essa água em contato com a pele ingesta vai centrar essa bactéria e essa bactéria vai produzir quadros leves ou severos. Isso tem muito uma correlação. Então, é um diagnóstico que precisa a necessidade ou a necessidade de usar preventivamente medicações, né? Então, por quê? Leptospirose, o paciente com manchas de pele, principalmente que a gente analisa os olhos, né? O quadro característico, o olho vermelho, que é uma característica da leptospirose, o olho amarelo, o olho ictérico, Então, isto é fundamental, é um quadro inespecífico e a partir daí vai se pensar em leptospirose, né? E a partir daí vai se utilizar medicações preventivas ou usar o remédio para, né, acabar com essa bactéria, que pode ser um quadro leve, dor muscular, vermelhidão, um quadro inespecífico, a gente pode pensar em dengue, pode pensar em outras manifestações, dor nos olhos, dor no corpo, dor muscular, ardência, né? Então essa sensibilidade, essa nevralgia, e aí se pensa em leptospirose. E aí a gente diferencia o contato esporádico, usar medicações preventivas, né? E já a doença ativa, a partir daí vai se utilizar medicações durante um tempo. A gente vai falar de algumas medicações mais utilizadas, né? Então esse é o ponto principal, né? A prevenção da leptospirose ou o tratamento da leptospirose. E nós vamos ter uma forma mais grave, uma forma mais hemorrágica, pensando até na relação com a dengue, né? Então, essa é a grande questão. Então, quem lá está passando por isso, é do Rio Grande do Sul, ou alguém, por exemplo, algum profissional da saúde que vai lá ajudar agora nos resgates, né? Como que eu posso prevenir, então, uma infecção, uma leptospirose? Perfeito. Se existe o contato, mas o risco, a prevenção, hoje o que mais se utiliza é a doxiciclina, que é uma tetraciclina, se usa normalmente 200 miligramas, para prevenção, 2 comprimidos e 100. Né? Isto é uma coisa. Ou até a azitromicina, outra medicação muito interessante, de 500 miligramas, 1 a 1 grama. Então nós temos aí medicações preventivas para evitar a proliferação da leptospira em mim. Outra coisa é eu ter o contato com a leptospira e a partir de 5, 7, 9, 14 dias de incubação eu vou ter o quadro característico, que não é tão característico, principalmente o que a gente valoriza muito, o olho, né? O olho amarelo, o olho vermelho, mas aí com toda a discussão se é uma infecção, se é outra infecção. E a partir daí o uso da medicação. Então o uso da doxiciclina, 200 miligramas dia, em média 7, 10 até 14 dias, conforme a agressividade. O uso da azitromicina, né? Então o uso da ampicilina. Então, basicamente, o que a gente mais hoje facilita seria realmente a doxiciclina, essa tetraciclina, para realmente o tratamento, e cuidando sempre a parte hemorrágica, o sangramento, né? Que é um quadro mais grave. E doutor, então os principais sintomas ali, então se a pessoa ali esteve na enchente, enfim, então os principais, claro que cada corpo manifesta de um jeito, mas os principais é o olho, a gente avalia para nós também? Febre, um quadro febril, dor muscular importante, né? Essa fibromialgia, vamos dizer assim, né? Essa coisa nevrálgica, a sensação do nervo queimando, né? Vermelhidão na pele, esporadicamente, né? Febre, mal-estar. E a partir daí também, claro, se há uma complicação, se há um sangramento, podemos ter falta de ar, mas o quadro mais clássico é a possibilidade de lesões de pele esporádicas, né? Nas pernas, nos braços, né? Manchinhas avermelhadas,
os olhos caracteristicamente muito vermelhos, que é o mais comum, ou já o olho amarelo. Então a gente diferencia, né, com a leptospira icterohemorrágica, a canícula, aí a gente pode diferenciar um quadro mais grave conforme é o tipo de bactéria. Isso é mais complicado, até um diagnóstico do tipo de leptospira não é o nosso objetivo, mas aí esse quadro levando o olho vermelho, a possibilidade de se ter, e aí a utilização, não importa aqui até questão de dose e tudo, mas se utiliza hoje pelo acesso à doxiciclina, que é uma tetraciclina. E há, pelo acesso, a dificuldade, hoje podemos ter lugares onde não chegam medicações, e aí nós vamos manejar a azitromicina, mas aí nós temos as ampicilinas, que são as penicilinas, né, semissintéticas, as outras penicilinas. Então, mas basicamente o nosso manejo seria interessante o uso da doxiciclina num paciente com um quadro característico de leptospirose. Lembrando que lá pode-se ver dengue, muitas outras pode-se ver manifestações também, né? Outras, né? Ou doenças já em atividade que o paciente está lá e não tem acesso, e aí vai ter essa questão, né? Então, uma orientação aí, né? Então, quem teve o contato aí com as águas, enfim, se teve o contato, procure algum médico. Então, em qualquer eu acredito em todos os locais hoje, tem alguns médicos voluntários, né? Com certeza. E principalmente, né, doutor, se tiver algum sintoma, febre, muita dor muscular. Dor muscular, olhos vermelhos. Pensar também em leptospirose, fora todas as outras podem ser, né? Doutor, obrigada, viu? Prazer, obrigado. Esse assunto foi muito bom você trazer para nós, muito esclarecedor, e é algo que vai estar muito em alta agora. Eu acredito que cada vez mais, conforme tudo vai melhorando lá, vai ter um segundo estágio de toda essa tragédia que precisa ser pensado, comentado e levado em consideração como que a gente vai cuidar dessas pessoas daqui para frente, né? Obrigada, doutor. Obrigado, prazer. E daqui a pouquinho eu estou de volta. E eu quero conversar com vocês um pouco mais da relação quantidade, calorias e nutrientes. Algo que é uma dúvida muito frequente, eu já trouxe sobre isso aqui no Inspire-se, mas eu acho legal a gente sempre conversar sobre isso. Nem sempre o que tem menos volume tem menos calorias. Não é porque a gente está comendo alguma coisa pequenininha ou um pedacinho pequeno que aquilo tem menos caloria. Por isso, muitas vezes nós vamos no nutricionista e ele passa um monte de coisa para nós comermos. E a gente pensa o quê? Meu Deus, eu estou comendo muita coisa, comendo como eu nunca comi na minha vida. Mas não quer dizer que você está comendo mais caloria, quer dizer que você está comendo mais nutrientes em mais volume e menos caloria. Nós precisamos ingerir calorias todos os dias. Calorias é necessário para a gente viver. Caloria é energia para a gente fazer nossas atividades físicas, enfim. Só que quando ingerirmos mais calorias do que gastamos, o nosso corpo ele vai armazenar. Não tem como. E esse armazenamento ele se torna gordura localizada. Então, um exemplo que eu quero citar para vocês é o exemplo que eu uso muito em consultório. Um bombom. Um bombom é tão pequenininho, é tão inofensivo e tem algumas vezes, na maioria das vezes, 200 calorias. 200 calorias, um prato raso com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma saladinha, uma carninha magra, também tem as mesmas 200 calorias. Mas qual que é a diferença dos dois alimentos? Em um a gente está comendo pouquinho, e parece que a gente está comendo pouco que não vai engordar. E outro a gente está comendo bastante volume que parece que vai engordar. E na verdade é o contrário. No prato de comida a gente está comendo mais volume, mais nutrientes e a mesma quantidade de caloria. E no bombom a gente está comendo pouco volume, porque é pequenininho, poucos nutrientes e muita caloria para algo tão pequenininho. Então, nunca vá pelo tamanho. Não é porque é pequeno, não é porque é só um chocolatinho, é só uma beliscadinha, é só
uma fugidinha aqui, não é porque é pequeno que você está comendo pouca caloria. Então você tem que ver a qualidade dos alimentos que você está ingerindo. Então busque sempre por alimentos com mais qualidade, porque alimentos com mais qualidade você pode comer um volume maior, e comendo um volume maior você vai ter mais saciedade, mais nutrientes e não vai ficar beliscando fora de hora. As beliscadas fora de hora engordam muito, porque na maioria das vezes as beliscadas são coisas altamente calóricas em baixo volume. Então tome muito cuidado para não beliscar demais. E essas beliscadas, cada beliscada ter 200 calorias, 300 calorias e baixíssimo nutriente, sendo que vão ser calorias que serão diretamente armazenadas no seu organismo e não tem o que fazer se você não estiver gastando essa energia. Então não se engane. Caloria, volume e nutriente são coisas totalmente diferentes. Então tente comer alimentos com mais qualidade, que aí você pode comer um volume maior e não vai engordar com tanta facilidade. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Nem todos os momentos a gente está feliz da vida. Nem todos os momentos tudo está dando certo. Como também nem todos os momentos tudo está dando errado, tudo está ruim. A nossa vida é como um coração, um eletrocardiograma. Para o nosso coração estar batendo, para um eletrocardiograma ele estar eficaz, o nosso coração ele tem que fazer o quê? Um sobe e um desce, um sobe e um desce. E essa é a nossa vida. Se a gente estiver em linha reta, não tem vida. Um eletrocardiograma reto é uma pessoa sem vida. E se a gente trouxer isso para a nossa vida, isso tem todo sentido. A nossa vida é feita de altos e baixos. Não dá para a gente querer sempre estar ganhando, sempre tudo certo. Nós queremos sempre procurar o melhor, mas a vida nos traz desafios. E nós temos que entender esses desafios como algo bom e de todos os desafios conseguir tirar um aprendizado. Para de cada baixa que a nossa vida dá, a gente dá um salto ainda maior. E é isso que nós temos que entender. Quando acontecer algo não tão bom assim, ou não esperado, nós precisamos entender o que aquilo veio, por que aquilo está acontecendo e o que eu preciso aprender com aquilo para fazer a minha vida alavancar ainda mais. Então não desanime. Você não é o pior do mundo, você não foi escolhido para ser o pior do mundo, muito pelo contrário. Todos nós aqui fomos escolhidos porque todos nós somos especiais. Tanto eu, quanto você, como todas as pessoas que estão aqui nesse mundo. Então, se você passa por dificuldades às vezes, não desanime. Tente entender o que aquela dificuldade está fazendo você melhorar. Está fazendo você aprender e onde aquela dificuldade, aquele desafio vai te levar adiante. Então, todas as coisas que te acontecerem, procure algo bom. Procure o que de bom tem em algo ruim. Nós sabemos que estamos passando por um momento muito difícil no Rio Grande do Sul, como o Dr. Breno comentou agora com nós, mas nós vamos ter que usar tudo o que aconteceu para também conseguir enxergar as coisas boas disso. Como o povo brasileiro é unido, como as pessoas conseguiram ajudar umas às outras. Então, de tudo nós temos que tirar um aprendizado. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Eu adorei estar aqui mais um dia com vocês, passando muita informação, conversando mais sobre todos os acontecimentos. E eu espero você aqui na semana que vem. Lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Um beijo no coração e até semana que vem.